Obsessão, complexo obsessão. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Estaremos estudando hoje o livro Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone. O capítulo que se trata do complexo obsessão. A Adilane vai ler agora o Evangelho, fazer a prece, para a gente dar continuidade ao estudo. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O item 8, Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até ao túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E aos degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueça, Uma Rainha de França, 1863. Pedimos inspiração, Senhor, a Ti, a Deus, acima de tudo, proteção e amparo, mas que Tu permitas que esses espíritos generosos que evocamos através da leitura, como que narrou esta situação dolorosa do que é ter o poder na terra, ter os bens da terra e não se preocupar com os bens espirituais. Rogamos ao nosso altivo que nos ajude
aos guias que dirigem a nossa casa de amor, as nossas irmãs queridas, a Leon Denis, a Allan Kardec, a nossa irmã Ivone, que é responsável por esta obra, para que juntos, Senhor, possamos compreender e entender o complexo obsessão que trata de nossas vidas imortais, de nossos espíritos imortais, e que certamente todos nós, aqui na Terra, já passamos por essas dificuldades. Em nome de Deus, então, em Teu nome, Senhor, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. A gente vem estudando, nós lemos já a primeira parte. A Dona Ivone disse que o ideal é que se especializasse os médiuns no tratamento das obsessões, né? Ele fala que ela se refere sempre às perguntas do Livro dos Espíritos, ou às obras espíritas que falam da obsessão. Então, ela começa lá na pergunta 473, que está bem no rosto do trabalho, só a pergunta 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Respondem os espíritos. Está aí na página 171. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se como um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então, o que ele disse aqui? Que um espírito não pode tomar o outro como se entra numa casa. Porque quem é o responsável pelo corpo é o espírito que está encarnado, que está ligado àquele corpo. Agora, se o que está ligado ao corpo, se eu, espírito imortal, consinto um espírito usar o meu corpo, ele vai usar com o meu consentimento. Ele identifica-se comigo, com os meus defeitos ou com as minhas virtudes. E não vou ler os detalhes, porque nós já lemos 2 vezes aqui, não vou entrar em detalhes, vou ler diretamente, corridamente, para a gente entrar nas demais questões. Porque nós falamos bem desse parágrafo. Um dos mais belos estudos que o Espiritismo faculta aos seus adeptos é certamente aquele a que os casos de obsessão nos arrastam. Temos para nós que esse difícil aprendizado, essa importante ciência de averiguar obsessões, obsessores e obsidiados, deveria constituir especialidade entre os praticantes do espiritismo, isto é, médiuns, presidentes de mesa, médiuns denominados passistas e etc. Assim como existem médicos pediatras, ocultistas, neurologistas e etc. Também deveriam existir espíritas especializados nos casos de tratamento de obsessões, visto que a estes será necessária uma dedicação absoluta a tal particularidade da doutrina para levar a bom termo o mandato. Tal ciência, porém, não se poderá limitar à teoria, requerendo antes paciente e acurada observação acerca dos casos de obsessão que se apresentam no limite
da ação de cada um, pois é sabido que a observação pessoal, a prática no exercício do sublime mandato espírita, enriquece de tal forma os nossos conhecimentos a respeito de cada caso com que nos defrontamos, que cada um deles, ou seja, cada obsidiado que se nos depare em nossa jornada de espíritas, constituirá um tratado de ricas possibilidades de instrução e aprendizado, visando a cura, quando a cura seja possível. Tantas são as modalidades, as espécies de obsessão que se nos tem deparado durante o nosso longo tirocínio de espírita e médium, que certamente, para examiná-las todas na complexidade das suas manifestações e origens, precisaríamos organizar um compêndio. Nesta ligeira anotação, portanto, preferiremos tratar de alguns casos da nossa observação pessoal, nos quais agimos como médium, às vezes, ou como conselheiro de ambos os implicados no fenômeno, isto é, o obsessor e o obsediado. Mas antes que entremos diretamente na exposição que pretendemos tentar, preferimos reportar-nos ao mestre por excelência do Espiritismo, Allan Kardec, cujas sensatas advertências não foram jamais desmentidas pela observação dos seus seguidores até o presente momento. Em O Livro dos Espíritos, vemos ainda os seguintes ligeiros esclarecimentos que pedimos vênia ao leitor para transcrever, visto que nunca serão demasiados o estudo e a meditação sobre qualquer ponto importante da doutrina, se é que nela existem pontos menos importantes uns do que outros. Assim, relembremos, além da questão 473, que acabamos de ler, também as de número 474 e seguintes. Pergunta Allan Kardec aos instrutores espirituais que editaram aquele código de ouro. Pergunta 474. Vai, Adilane. 474, 475. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugado ou obsidiado, ao ponto de sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisado. É uma pergunta. Faz de novo a pergunta. Pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada, obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Quer dizer, tem como um espírito vir tomar conta da minha alma, do meu corpo, de forma que a minha alma fique paralisada? Essa é a pergunta. Responde os espíritos. Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua, nunca sem que aquele que sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico de que exorcismo, têm sido tomados por possessos. Então a gente divide a resposta em duas. Quando ele fala dos doentes do corpo, quando trata de uma patologia que tem que ser tratada como um remédio, o que trata da obsessão, que tem que ser tratado com a força espiritual. São duas coisas. E ele respondeu aqui que sim, esses são os verdadeiros possessos. Ele respondeu que sim, que um espírito pode ficar na dependência do outro, achar-se subjugado pelo outro. Ele pode. Então, pode um espírito tomar conta de mim e eu ficar subjugado, ele sobrepor a minha ação? Sim,
de duas maneiras: ou que eu consinta, ou por minha fraqueza e por desejá-lo. Então tem pessoas que você vê envolvida com espíritos que elas desejam aquilo. Nós tivemos um trabalho aqui muito interessante com algumas moças que se prostituíam, alguns rapazes que se prostituíam. E vieram aqui e algumas delas diziam: mas eu gosto do que eu faço, eu gosto. Ficaram aqui aqueles que desejavam mudar. Quem veio aqui uma vez, veio até a segunda vez, não quis mais voltar, porque diziam que gostava. Então, se ela gosta daquele trabalho, ali tem espíritos que se locupletam com ela, com eles, com aquelas pessoas. Espíritos desencarnados que se locupletam ali. Então há um consentimento, há um desejo daquele que vende o seu corpo. Ele tem um desejo de compartilhar com outro espírito desencarnado aquele tipo de prazer. Então, não pode se fazer nada. Ambos se locupletam, gostam de que fazem, há o desejo. Um outro exemplo, aquele que se embriaga ou que se droga, ele gosta de fazer aquilo, ele não quer sair daquela situação, ele não tem vontade de sair daquela situação. Com ele, há espíritos que se drogam, que se embebedam, se locupletam, é a permissão. Há aqueles outros casos que moralmente você está fraquejado e o espírito se sobrepõe a você. Você é médium, um médium ostensivo, que não está preocupado com as questões morais, que desconhece o que seja o mundo espiritual. Pode um espírito tomar conta do corpo dele, sim, com o conhecimento dele. Foi o que ele disse aqui, na pergunta anterior. Um espírito não entra num corpo como entras numa casa. Tem que ter o consentimento do dono da casa, do dono do corpo. Próxima pergunta, 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Resposta. Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Nós falamos inicialmente, se a pessoa possuída, obsediada, não quer, nada há que se fazer. Ela tem que querer, ter uma vontade firme de se libertar daquela situação. Aí sim, é possível que se subtraia daquele jugo, que saia de debaixo daquele jugo, né? É desde que ele queira. Próxima, 476. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba. Não, é uma pergunta. Lê de novo. É pergunta, senhor. Faz de novo a pergunta. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que que cesse a sujeição da outra? É nesses casos, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Então tem 3 perguntas. A 476 são 3 questões. Primeira pergunta. Mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Quer dizer, eu estou sendo obsediado
por um processo de fascinação e eu não estou nem percebendo. Isso é possível? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, se isso pode acontecer, uma terceira pessoa pode me ajudar, fazendo com que cesse essa subjugação, essa fascinação? E a terceira pergunta, isso acontecendo, se pode ter uma terceira pessoa para ajudar, qual a condição dessa terceira pessoa? Entendeu, Adilane? Entendi. Resposta, sendo ela, a terceira pessoa, um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeie os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem o chamado e os maus não o temem. Ele respondeu aqui. Primeiro, vamos de baixo para cima. Qual a condição dessa pessoa? Ela tem que ter coração puro. Ela tem que ser boa. Quanto mais elevada ela for, mais ação ela terá sobre os espíritos. Olha Jesus, a condição de Jesus. Quantos espíritos Jesus afastou dos obsidiados? Quantos? Conseguiu? Vai para lá, deixa. Quantos? Que, como está lá, Jesus expulsava os demônios. Olha a força moral de Jesus. Quando ele trouxe o menino, meu filho cai no fogo, olha, cai na água. Jesus tira os espíritos dele. Tem aquele que pergunta, Jesus pergunta a ele, como é que é seu nome? E os espíritos dizem, olha aí a ação dos espíritos, né? Esses são os verdadeiros processos, né? Meu nome é Legião, porque somos muitos. E uma ordem de Jesus, eles se afastaram. Então, quanto mais elevado o espírito, mais poder ele terá sobre aqueles que estão ali nesse processo de subjugação. Agora, ele respondeu aqui que se a pessoa obsidiada não quiser, nada poderá ser feito. Por que nada poderá ser feito? Porque os espíritos respeitam o livre-arbítrio do outro. Aquele menino que ele expulsou lá, o rapaz que ele expulsou, os espíritos, né? Lá está com esse nome, né? Expulsão dos espíritos. Afastou os espíritos do médium. Não eram os únicos obsidiados na cidade, com certeza. Ele deve ter afastado de outros e de muitos outros ele não afastou. Porque eles não queriam. Como o caso que nós contamos aqui das moças, ou das pessoas que têm o seu vício, né? Os seus desejos, eles gostam, eles não querem se afastar daquilo. Então não tem como um espírito intervir. Espírito bom respeita o livre-arbítrio do outro. Sempre. 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Olha que pergunta, fórmula de exorcismo. Resposta. Não. Estes últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. Claro, o espírito morre de rir. Não adianta jogar água benta, não adianta mostrar crucifixo, não adianta riscar o chão, não adianta fórmula nenhuma, se aquela terceira pessoa não tem elevação moral, se não apela para o concurso dos bons espíritos. 478. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas.
Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Resposta. Cansar-lhes. Eu já ia entender que casar com eles, eu falei, cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo em vendo que nada conseguem, afastam-se. Então, ele não deixa de ser obsediada, né? A gente podia falar dos assédios, estão ali espreitando, aguardando uma oportunidade. A gente cansar a paciência. Cansa o Chico, a paciência deles, né? Deles. O Chico não disse que tinha um espírito lá no pé dele o tempo todo? O que ele fazia, o espírito estava sempre ali vigiando tudo que ele fazia. Até que um dia o espírito disse para o Chico, é o que está escrito lá, né? Chico, não dá não, contigo não dá não, muita reza, você não para, vou embora. Aí o Chico diz assim, não, meu irmão, não vai embora não, fica aqui, você me ajuda, está sempre vigilante, né? Olha a bondade do Chico. O espírito não conseguiu nada em cima do Chico, porque ele estava sempre vigilante, tinha um coração bom, estava atento. A gente vê a Dona Ivone sempre atenta, sempre disciplinada. Então foi um médium que trabalhou a vida inteira, essa que narra aqui a história para a gente. Trabalhou junto a vários obsessores, ela vai contar aqui algumas histórias, mas pela atenção dela, ela sempre se manteve, por causa do seu coração puro, livre desses ataques. Sofreu até tentações, mas conseguiu vencê-las todas, graças a Deus, né? Então, a gente tem que estar sempre atento. A 479. A prece é o meio eficiente para a cura da obsessão? Resposta. A prece em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que os obsediados façam, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, a prece é sempre um poderoso auxílio. Mas Jesus recomendou, vigiai e orai. É necessária vigilância, para que não seja obsidiado. O Chico estava atento, né? O Divaldo ali estava atento. Nós temos que estar atentos. Uma vez acontecendo a obsessão, por uma falha moral nossa, por uma brecha que a gente abra, você tem que ter vontade de sair dessa situação. Você precisa se arrepender daquilo que você fez e fazer a sua parte. Como ele disse, para destruir a causa, o foco daquela obsessão. Você tem que fazer essa parte. Ela vai começar a narrar aqui. Nós podemos falar dos nossos trabalhos de desobsessão em nossa casa. É um trabalho que a participação dos encarnados, e quem dirige esses trabalhos são os desencarnados, os guias da casa, os diretores do trabalho. Eles são os verdadeiros dirigentes do trabalho. Nós nos colocamos ali como instrumentos. E vimos casos complexos que foram resolvidos não pela nossa
a nossa participação teve, mas não pela nossa elevação, pela nossa grandiosidade, porque não é assim. Somos médiuns, somos seres humanos ainda imperfeitos, lutando muito com as nossas imperfeições, fazendo um esforço muito grande, e é devido a esse esforço que eles nos deixam trabalhar numa tarefa dessa, que poderia ser feita totalmente pelos espíritos. Eles sempre fizeram isso, mas deixam que a gente trabalhe para a nossa experiência, para a nossa elevação, para também a nossa redenção diante dos erros do nosso passado. Então eles permitem a nossa presença. E a gente vê o sucesso pela intercessão desses espíritos, pela intercessão de Jesus, porque nada a gente faz numa casa espírita organizada como a nossa, sem evocar o santo nome de Jesus, sem evocar o santo nome de Deus. E a gente se coloca à disposição desses espíritos para que haja ali um alívio, tanto para o obsidiado como para o obsessor, porque muitas vezes o obsessor sofreu muito na mão daquele, e a gente vai na causa, muitas vezes a causa está há séculos lá atrás e vem se desenrolando, sem que haja paz. E a gente tem visto aí muito sucesso, mas há também casos que não se consegue resolver nessa vida porque o obsidiado não quer. Vamos aqui a Dona Ivone, vamos ver o que ela diz aqui agora. É evidente que aí, no que acabamos de ler, se trata apenas de casos de obsessão em pessoas que mais ou menos conheçam o fato e que por isso mesmo estaria em condições de auxiliar a própria cura, com veemente desejo de se libertarem do incomodativo assédio, e cuja força de vontade fosse a principal terapêutica. No entanto, na observação à prática dos trabalhos transcendentes do Espiritismo, adiantam que, na maioria dos casos, o obsidiado absolutamente não se encontra em condições de auxiliar a si mesmo, seja em vista da subjugação total porque se deixou envolver, seja pela fraqueza ou a ignorância, que a sua vida de descrença e materialismo produziu, retendo o afinado, com as imperfeições de ordem geral. Então, tem duas situações. A que os espíritos colocaram no livro dos espíritos, para que aquilo tudo aconteça, há a vontade do obsidiado em melhorar-se. Há a vontade do obsidiado em melhorar-se. E ali fica mais fácil. Mas muitos casos que nós assistimos, como ela bem colocou aqui, é o espírito o encarnado está tão envolvido, está sobre uma força, uma subjugação tão grande que o obsidiado não consegue sair, não tem forças. E às vezes também não quer sair. Aí ela continua: cumprirá então aos espíritas que tratam do caso, isto é, médiuns e diretores de trabalhos práticos, agirem com o cabedal que a doutrina fornece, a fim de testemunharem o valor da mesma. Como bem vimos,
nas perguntas citadas e como a observação demonstra, será necessário a uns e a outros o conhecimento sólido da doutrina para a análise indispensável das comunicações do obsessor e uma dedicação ilimitada ao trabalho, um coração reeducado nos princípios do amor e da fraternidade, equilíbrio moral autêntico, ou pelo menos o desejo sincero de adquirir essas qualidades. Eu estou sublinhando aqui que isso é muito importante para os médiuns. Essas qualidades, por meio de um esforço diário por uma reforma pessoal, a fim de se imporem ao obsessor pelo exemplo e pureza de sentimentos e assim convencê-lo à própria reforma moral. Gente, isso é muito sério. Eu vou ler novamente. Por isso, Edilane, a gente tem que ter muito cuidado com os trabalhadores que ingressam nessa tarefa. Esses trabalhadores têm que ser bem preparados, como nós também devemos nos preparar para isso. E o que se exige para um trabalho de desobsessão? O que se exige do médium trabalhador da desobsessão? Vou ler de novo, Adilane. Presta bem atenção. O que se exige? Como bem vimos nas perguntas citadas e como a observação demonstra, será necessário a uns e outros, quer dizer, o obsidiado, os trabalhadores, né? Ao obsediado não, aos trabalhadores, a um e a outros trabalhadores. O que é necessário aos trabalhadores? O conhecimento sólido da doutrina. Para ter conhecimento sólido da doutrina tem que estudar. O conhecimento sólido da doutrina para análise indispensável das comunicações do obsessor e uma dedicação ilimitada ao trabalho. Uma dedicação ilimitada no trabalho. Não dá para o trabalhador vir uma vez por semana na casa no dia do trabalho da desobsessão. Não dá. Ele tem que estudar. Ele tem que estar envolvido nas vibrações da casa. Um coração reeducado nos princípios do amor e da fraternidade. Equilíbrio moral autêntico, ou pelo menos o desejo sincero de adquirir essas qualidades por meio do esforço diário por uma reforma pessoal, a fim de se imporem ao obsessor pelo exemplo e pureza de sentimentos, e assim convencê-lo à própria reforma moral. Olha aí o que pede. Lê você com a tua voz agora esse pedaço aí. Lê. Como bem vimos, na página 174 aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de baixo para cima. Começa aqui, ó. Quando chegar aqui... Quero que você lê. Como bem vimos... Sim, você começa aqui. Começa aí. Lê, minha filha. É evidente que aí, no que acabamos de ler, se trata apenas de casos de obsessão em pessoas que mais ou menos conheçam o fato e que por isso mesmo estariam em condições de auxiliar a própria cura, com o veemente desejo de se libertarem do incomodativo assédio, e cuja força de vontade fosse a principal terapêutica. No entanto, a observação, a prática dos trabalhos transcendentes do Espiritismo adiantam que, na maioria dos casos, o obsediado absolutamente não se encontra em condições de auxiliar a si mesmo,
seja em vista da subjugação total, porque se deixou envolver, seja pela fraqueza ou a ignorância, que a sua vida de descrença e materialismo produziu, retendo-o afinado com as imperfeições de ordem geral. Cumprirá então aos espíritas que tratam do caso. Só um instantinho. Ela vai começar aqui agora a falar, Elinéia, dos espíritas que tratam do caso da desobsessão, que trabalham na desobsessão. Continua. Isto é, médiuns e diretores de trabalhos práticos, agirem com o cabedal que a doutrina fornece, a fim de testemunharem o valor da mesma. Como bem vimos nas perguntas citadas e como a observação demonstra, será necessário a uns e outros o conhecimento sólido da doutrina para análise indispensável das comunicações do obsessor e uma dedicação ilimitada ao trabalho, um coração reeducado nos princípios do amor e da fraternidade, equilíbrio moral autêntico, ou pelo menos o desejo sincero de adquirir essas qualidades por meio do esforço diário por uma reforma pessoal, a fim de se imporem ao obsessor pelo exemplo e pureza de sentimentos e assim convencê-lo à própria reforma moral. O próprio médium, a sós consigo e suas leituras e preces, muito poderá contribuir para a conversão do espírito, educá-lo-ao, e ele se tornará um amigo, e daí aceitar os conselhos sugeridos, a distância será menor. Tá bom até aí. Entendeu, Elinéia? E mais, o próprio médium, nós em casa, quando estamos sozinhos, em nossas leituras e preces, então a gente tem que ter o hábito da leitura edificante, o hábito da leitura do Evangelho em casa, muito poderá contribuir para a conversão do espírito endurecido. Se eu estou sendo obsidiado, a leitura do livro, do Evangelho, dos livros espíritos, vai ajudá-lo, vai ajudar o meu obsessor, vai me ajudar, pois os seus exemplos e o amor que por ele demonstrar cativá-lo-ão, e ele se tornará um amigo, e daí aceitar os conselhos sugeridos à distância será menor. Então a leitura do Evangelho em casa, por isso recomendamos sempre o culto no lar, uma vez por semana, coisa ruim como eu faz todo dia. Para quê? Para que os obsessores vão entendendo o Evangelho e nos perdoe. E a gente consiga caminhar junto, de um inimigo fazer um amigo. Uma vez o senhor falou isso, que quando a gente faz a prece, não é só no dia do trabalho. Todos os dias. Suicida que a gente vai orar pelo suicida. No dia da obsessão, a gente vai orar pelo suicida. Isso. A gente faz a prece todo dia. O nosso exemplo é diário. A gente tem que estar atento. Todavia, para atingir tal possibilidade, será necessário ao médium, por sua vez, muitas renúncias e reformas pessoais. Renúncia, a gente tem sempre dito isso.
fé inquebrantável, assistência espiritual comprovada e segura e a possibilidade de permanecer em condições vibratórias, mentais e físicas satisfatórias. Além da gente ter condição física também, mental, espiritual, satisfatória para esse trabalho. Por isso que a gente tem que ter critérios. Então o médium entra e sai, entra e sai. Ele entra, não aguenta. Se obsidia. Constante diariamente. E não apenas nos momentos em que se sentar à mesa da comunhão. Diariamente. Não é só no dia do trabalho. E não somente no momento de sentar à mesa da comunhão com o invisível, para o desempenho do seu sagrado mandato. Pois do elevado e criterioso desempenho dos médiuns depende o êxito das reuniões espíritas em geral e das curas das obsessões em particular. Isso afirmamos, porém, não excluindo a responsabilidade dos diretores terrenos das mesmas, de cuja segurança moral e conhecimento da causa igualmente dependem os bons êxitos de quaisquer reuniões práticas de espiritismo, lembrando outrossim a responsabilidade de cada um dos próprios componentes da mesa. Ó, prestou atenção, Liné? A gente podia pedir licença ao altivo, se ele permite a gente inserir esse capítulo aqui no nosso estudo antes da desobsessão. A gente tem 1 hora de estudo que antecede aos trabalhos, fazer a leitura do Evangelho como a gente sempre faz, e, já que nem todos os médios que trabalham ali estão aqui, obrigar a todos nós a ouvir essas recomendações da Dona Ivone. Claro, importantíssimas. Pode-se dizer, portanto, que esses trabalhos são fruto de uma comunhão sublime entre médiuns, diretores de sessão e guias espirituais, sob o patrocínio do Cristo de Deus, mestre maior de toda a ciência, e que por isso mesmo todos temos grandes responsabilidades. O desempenho é sagrado para todos e não poderá ser realizado com indiferença ou menor grau de dedicação. Daí o imaginarmos que os trabalhos para curas de obsessão deviam ser especialidade de determinados espíritas e sempre realizados em ambientes discretos, onde quaisquer rumores do mundo não penetrasse, pois é sabido, por quantos se dedicam às investigações transcendentais, que as vibrações ambientes influem poderosamente, bem ou mal, nos trabalhos práticos do Espiritismo. Essas atribuições, ou seja, a dedicação aos casos de obsessão, requerendo constante e profunda atenção, observação e estudo, absorve de tal forma as preocupações do experimentador que bom seria que ele somente se dedicasse a tal setor, a bem dele mesmo e do próprio labor. Ó. Então ela está dizendo aqui que o trabalhador da desobsessão tinha que se especializar nesse trabalho e cuidar dele e para o seu próprio bem. Tem que ser em lugares discretos, separados. A gente sabe que uma sala para desobsessão, para socorro espiritual, tem que ser só para isso. Eu vou fazer uma avaliação com o Omar quando nós tiramos daqui da sala o trabalho da evangelização e passamos para outra, porque a gente não tinha espaço e era feito na mesma sala que fazíamos o trabalho da desobsessão no dia anterior. É claro que os espíritos preparam a sala para isso, mas sempre tem influência, como ela está dizendo, é a influência do lugar. Lá a gente vai fazer a sala lá atrás, separada, só para isso.
Está entendendo a complexidade? É tão interessante, é tão importante que a gente vai ter que parar aqui por causa da hora. A gente vai parar aqui agora, mas semana que vem a gente lê aqui de novo. Nós paramos aqui, tá? Na página 175, mas vamos começar ali de cima de novo. É evidente, na 174, para a gente fixar bem, tá, Adilane? Uhum. É evidente, vamos começar daqui então. É evidente, porque é um capítulo importantíssimo para os trabalhadores da desobsessão. Perguntas? Hã? É um trabalho complexo, não vai dar para fazer. Depois a gente vai conversar. A gente vai conversar sobre isso. Vamos, Adilane, fazer a prece? Eu já estava quase morrendo. Vai, pode fazer, Senhor. Jesus, chegamos no término dos nossos estudos. Muito obrigado pelo apoio e teu carinho. Muito obrigado pela tua permissão. Agradecemos a Dona Ivone esse tratado de trabalhos com relação à desobsessão, a sua experiência, que nós consigamos em nossa casa implantar essa disciplina. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, querida irmã. Obrigado aos seus guias, a Leon Denis, ao Charles, ao Dr. Bezerra, e tantos outros amigos que sempre acompanharam a senhora na sua vida de trabalhos mediúnicos. Graças a eles, estamos hoje estudando esses apontamentos. Obrigado, irmão querido, ao Tivo Panfiro e a todos os demais diretores da nossa casa. Obrigado a Leon Denis, como já dissemos, a Allan Kardec, que trouxe toda a base doutrinária. As nossas irmãs queridas, irmãos queridos, minha querida e amada esposa, em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome do amor que vibra nesta casa de amor, o SEAP, em nome do amor de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, desses espíritos generosos, é que pedimos a devida permissão, a nome de Deus acima de tudo, para encerrarmos os estudos da tarde e noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.